Vamos ler a Bíblia, Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4. Se vocês acharam, Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4, eu vou ler. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, de alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Nós lemos até aqui. Quando a gente conversa sobre a Bíblia não fala sobre a palavra do homem, mas fortemente eu sinto, às vezes, que é a palavra de Deus. A Bíblia em si, ela não expressa o sentimento humano. Para não expressar nada do sentimento humano, e nos 66 livros da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela não expressa nenhum sentimento humano. Se por acaso existisse sentimento humano escrito na Bíblia, quando Jesus Cristo morreu, esse fato, ou quando Lázaro ressuscitou, então eles deveriam ter colocado algum sentimento nisso. Ele estava morto e ele foi sepultado. Então, por mais que seja algo triste, a Bíblia ela não colocou, adicionou nenhum sentimento. Então a gente pode falar que ela peneirou todo o sentimento e tirou fora da Bíblia. A maioria dos livros, a maioria das histórias, quando a gente tem um sentimento, né, quando a gente fica emocionado, que é legal essas histórias. Mas quando não tem nenhum sentimento na Bíblia, por que ela continua sendo boa? A Bíblia, ela não tem nada sentimental, nenhuma emoção. Mas quando a gente fala da Bíblia, Deus, quando ele escreveu essa Bíblia, ele chama o meu coração, ele fica clamando. Hoje de manhã, todos vocês também, mas eu também. Nenhum de nós éramos pessoas que acreditávamos na Bíblia. Mesmo lendo a Bíblia, eu acreditava no meu julgamento, no meu pensamento, no meu conceito. A Bíblia combinando com o meu coração, entrando no meu coração. Quando combinava, eu podia aceitar a palavra da Bíblia. Mas, quando ela não combinava, eu rejeitava. Eu não sei se agora também eu sou assim. Mas depois que eu recebi a salvação e lendo a Bíblia, dentro da Bíblia, existe um coração incrível que eu não sinto em outro lugar, que somente dentro da Bíblia eu posso sentir a paz. Eu não sei o que é, mas um coração que fica arrogante, o coração que eu me acho, o coração que eu fico me achando, eu posso ver que isso vai sumindo do meu coração. E eu li a Bíblia. Alguns dias atrás, eu conversei com um senhor no meu escritório, e fiz comunhão com ele. Ele veio bêbado. Eu estava sentado com ele conversando e eu senti o cheiro da bebida.
eu comecei a sentir fortemente o cheiro da bebida. Desculpa eu falar isso. Mas a bebida, ela pode ter um aroma agradável quando você cheira. Mas aquela bebida que entra no estômago e depois sai, não tem um cheiro agradável. Eu olhei para aquele senhor. Eu pensei bastante. Ele, no mínimo, se ele veio procurar o pastor da igreja porque ele quer controlar esse álcool. Então, como esse homem pode parar de beber? Eu estava curioso. O que faz esse homem beber, né? Eu estava curioso. E conversando com ele, ele estava com sofrimento, ele estava com uma angústia. E sem beber, ele não podia aguentar. Eu percebi que ele tinha esse tipo de coração. E eu comecei a falar: Senhor, o Senhor tem alguma preocupação? Então, como se ele estivesse para estourar. Sim, eu tenho preocupação. No coração dele, todos os dias entrava um coração. Dava sofrimento, angústia. Ele não podia aguentar. Ele não conseguia aguentar, ele bebia para esquecer. Ele viveu por alguns anos dessa forma. E ele ficou falando como. E eu escutando. Ele teve um grande sofrimento. De repente, dentro do meu coração, começou a ter uma grande pena dele. E eu estava sentado na frente dele, na mesa. Não é que eu não tenho preocupação, não tenho angústia, não tenho sofrimento. Mas Jesus Cristo entrando no meu coração, Ele me tira da preocupação, da angústia, do problema. Ele me liberta disso e me deixa feliz. Tem muitas vezes que eu prego através... Eu tô pregando e eu deixo o meu celular no vibracol. E às vezes pregando, o meu celular toca e ele fica vibrando. Eu me assustei tantas vezes por causa disso. E às vezes vem um telefonema e eu tô pregando a palavra. E eu pregando a palavra, muitas vezes eu não posso atender o telefone. Isso é muito legal, né? Porque alguém me ligou e eu não consegui atender. Vem preocupação, vem medo, vem angústia, vem tristeza, mas eu me encontrando com Jesus Cristo. Mas no momento em que eu estou feliz e alegre por causa de Jesus, mesmo vindo preocupação, eu não posso me encontrar com a preocupação. Assim como eu não posso atender o telefone. Eu nem sei se veio ou não, eu não sei nem se veio o telefonema ou não. Assim como veio e passou. Então, eu tenho preocupação, tenho angústia, mas eu posso sorrir, eu posso agradecer e posso ficar feliz. Nesse ano de 2014, eu tive muitos problemas, dificuldades, mas eu fiquei tão feliz esse ano. Quando eu penso no ano de 2014, veio tanta felicidade, foi tão abundante a felicidade no meu coração. Quando eu fui para o Paraguai, fiz acampamento mundial, fiz conferência.
Deus, como Ele trabalhou. Eu fiquei muito agradecido. E depois, quando eu fui para a Tailândia fazer o acampamento, fora o tempo que eu pregava, passava as palestras, eu conversei com alguns funcionários e alguns reitores, e eles todos receberam a salvação. O acampamento da Tailândia foi tão feliz para mim. O acampamento da Alemanha. E a cada momento, dentro do meu coração, o acampamento da Nova Zelândia, o acampamento da Austrália, eu não tenho como esquecer. E depois que acabou o acampamento mundial, a mudança dos missionários, ontem da Alemanha, tendo reunião com os pastores da Europa, ficamos tão felizes, eu fiquei tão agradecido. Eu conversando com ele, com aquele senhor, ele estava sofrendo, estava angustiado, estava preocupado. Eu e ele, nós estávamos sentados. Ele é mais alto do que eu e é um pouco mais jovem do que eu. Agora, como eu tenho bastante idade, tem muitas vezes que eu sou mais velho do ambiente que eu tô. Quando eu vi aquele senhor, ele era muito bonito também. A característica dele também, a personalidade parecia ser muito boa. Mas qual era a diferença entre mim e aquele senhor? Dentro do meu coração existe a palavra de Deus, mas dentro do coração daquele senhor não tinha a palavra de Deus. Ele estava há bastante tempo na igreja, ele escutou todo o evangelho. Ele falou o quê? Eu queria pregar o evangelho para ele. Porque se ele entrasse uma palavra no coração dele, ele seria transformado. Ele falou que conhecia toda a Bíblia. Ele conhecia todo o Evangelho. Eu perguntei. Você sabe que Jesus Cristo morreu na cruz? Sim, eu sei. Você sabe que ele lavou todos os seus pecados? Sim, eu sei. Mas ele falou que não conseguia acreditar. Ele falou que não conseguia acreditar. Eu continuamente falei com ele. Qual era a diferença entre mim e aquele senhor? É a palavra de Deus ou o meu pensamento diante dessas duas coisas? Eu no começo também. Eu não era uma pessoa que acreditava na palavra de Deus. E ele também, ele sabia da palavra de Deus, mas ele falou que não conseguia acreditar na palavra. Eu falei para ele. Jesus Cristo, você tem certeza que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados? Tem certeza? Tenho. Tem mesmo? Tenho. Disso eu tenho certeza. Por quê? Está escrito na Bíblia. Você tem certeza que todos os seus pecados foram perdoados na cruz? Sim, se a Bíblia diz que foi perdoado, então foi perdoado. Então qual é o problema? É que eu não consigo acreditar. Sabe o que eu falei? Eu falei uma coisa muito famosa. Não peguem a caneta e o papel, porque não precisa anotar. Eu falei o que para ele? Se você tem certeza que Jesus Cristo morreu na cruz pelos seus pecados, então isso é acreditar. Se você tem certeza que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, então isso é acreditar. Se você tem certeza, isso é acreditar. Se isso não é acreditar, então é o quê? Satanás que fica falando, não, você não acredita, você não acredita. Mas qual o problema? Embora eu e vocês sejamos da mesma forma, não existe ninguém que desde o começo acredite na palavra de Deus. Porque o nosso pensamento é muito diferente da palavra de Deus. O Lázaro vai ressuscitar. Tá, todos podem ressuscitar, mas o Lázaro não. O enfermo havia 38 dias, levanta-te, toma teu leito e anda. Ah, como é que eu vou andar? Ah, minha perna está toda ressequida.
Pessoal, isso é o início do nosso pensamento. Essa é a natureza do nosso pensamento. Mas se vocês receberem graça de Deus, sabe o que acontece? Vocês começam a acreditar na palavra de Deus. Se vocês acreditarem na palavra de Deus, essa palavra de Deus vai entrar no seu coração e vai dar um novo coração completamente diferente do que você sabe, do que você conhece. Em 1968, depois que eu saí do exército, eu queria fazer o retiro das crianças. Então, indo para 5 igrejas diferentes, a gente queria fazer o retiro das crianças. Eu queria pregar o evangelho. Primeiro, em Gyeongbu, Songbu, igrejas de bem interior da Coreia. Depois Gyeonggi-do, Namsa, em Namsa, e depois uns 4 quilômetros dali era Wayne, e depois uma outra cidade. Então, 5 igrejas do bem interior da Coreia, a gente foi fazer retiro das crianças. A gente pregou o evangelho para eles, e os diáconos, os professores das crianças, eles participaram, também escutaram o evangelho. Naquele tempo, a gente não conseguiu calcular bem o tempo em Namsa. A gente acabou a conferência à noite, o retiro à noite, e no dia seguinte a gente ia aqui para Wayne. Era 4 quilômetros. E estava combinado para a gente começar no dia seguinte de manhã. Depois que acabou a noite em Namsan, como era o último dia, tinha comida, e naquela igreja também eles tinham preparado algumas coisas para nós. Então acabou mais ou menos meia-noite o evento naquela igreja. E como eu não tinha experiência, a partir do dia seguinte de manhã, a gente ia ter que começar na cidade de Wayne a conferência. Então, se a gente saísse de manhã, ia atrasar. Aí eu falei, vamos partir agora. E a gente partiu 00:30. E as pessoas que iam nos guiar pelo caminho, éramos em 5, né? Era eu, um irmão e mais 3 irmãs, éramos em 5 irmãos. E o irmão que ia ser o guia, ele tinha quase a minha idade. Ele falou que fazia 4 anos que ele não havia ido naquela cidade e ele não sabia direito, né? E como tinha chovido muito, tava cheio de poça d'água. E eu não sei porque as irmãs têm tantas malas, né? A gente carregando as malas delas, naquela escuridão, naquela estrada bem escura. E indo... A pessoa que estava nos guiando, desculpa, mas eu acho que a gente veio pelo caminho errado. Então, tinha lua, mas como estava cheio de nuvem, estava bem escuro. E aí, de novo, a gente voltou pelo caminho e a gente demorou mais de 3 horas, né, à noite, de madrugada. Aí eu falei para eles, vamos parar um pouquinho. E não podia deixar a mala no chão porque ia molhar tudo. A gente ficou carregando e aí eu falei, vamos orar. E eu orei. E orando no meu coração, eu pensei como? A gente foi para aquela cidade Wayne, a gente tem que procurar a casa do evangelista. Mas esse guia que estava nos levando, ele não sabia onde ficava a casa do evangelista. E orando. E como era bem noite, né, era madrugada, como é que a gente ia encontrar aquela casa? Aí dentro do meu coração, eu orei, Senhor, faça com que alguém venha ao nosso encontro. Eu orei assim. E era bem de madrugada. Quem é que ia vir ao nosso encontro? E no meu coração, se Jesus Cristo permitir, por que não vai vir ninguém ao nosso encontro? E eu orei, Senhor meu Deus, quando a gente chegar na cidade de Wayne, que daquela igreja, alguém daquela igreja venha ao nosso encontro.
Porque não há nada impossível para o Senhor. O Senhor pode fazer isso. Por favor, nos ajude. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu orei. Então o clima ficou bem silencioso. Por quê? Porque as pessoas que estavam conosco pensaram, quem é que vai aparecer ao nosso encontro nesse horário? Então é melhor não falar nada, né? Então daqui a pouco a gente vai ver o que vai acontecer. Todo mundo estava com esse tipo de coração. E de uma forma ou outra a gente chegou lá, mais ou menos, umas 3 da madrugada naquela cidade. Na porta daquela cidade, a gente estava entrando pela porta daquela cidade. Tinha uma árvore bem grande na porta daquela cidade. E tinha 3 jovens sentados no galho daquela árvore. E naquela hora da madrugada, 5, 6, tinha mais o guia, né? Então 6 pessoas, a gente entrando com as malas. Eles desceram da árvore e foram ali ver quem era, né? Tava vendo quem era que tava chegando. E eles, senhor Kim, tudo bem? Você trouxe os professores do Retiro da Criança, eram jovens daquela igreja. Aqueles 3 jovens pegaram as malas das nossas mãos e começaram a conduzir a gente para a casa do evangelista. De vez em quando eu oro diante do Senhor. E eu oro pensando assim, realmente não existe nada impossível para o Senhor. Mas até que a oração seja respondida. Eu não sei se acontece isso com vocês também. Mas surge vários tipos de pensamento. Será que vai dar certo? Mas uma coisa que eu tenho certeza no meu coração, Deus pode fazer. Então, se eu orar e eu acreditar, então com certeza isso vai acontecer. Mas Satanás, ele quer ficar balançando esse meu coração. Mas aí meu coração flui pelo lado da palavra. Eles apareceram às 3 horas da madrugada ali para nos guiar. Sim, eles apareceram. Eu achei isso incrível. Aí indo, eu perguntei para um deles: que horas são agora? Aí ele respondeu, tal hora. Aí eu falei, nossa, a essa hora vocês não estão dormindo. O que vocês estavam fazendo naquela árvore? Porque eu achei incrível aquilo acontecer. 3 horas da madrugada. Deus respondeu a oração. Então mas como é que eles foram parar naquela árvore? Aí ele respondeu para mim. Na nossa igreja tem um vovô de idade. E ontem à noite, depois que acabou o culto, aquele vovô disseram que ele estava para falecer. E todos os irmãos da igreja se reuniram na casa daquele vovô. Então parecia que ele ia falecer, mas ele não estava falecendo. E não tem nem como postergar a morte dele. E estavam esperando ele morrer, mas estava escuro e estava calor. E eles foram lá para fora tomar um vento. E viram que a gente chegou naquela hora. Foi assim. Aí surgiu uma outra preocupação. A gente vai fazer o retiro das crianças. E se o velhinho morrer? Não vai ser bom, né? Aí eu comecei a orar diante de Deus. Senhor meu Deus, que ele não faleça esse ano, né? Mas que o Senhor segure a vida até acabar o retiro das crianças. Acabou o retiro e ele não faleceu. E eu não escutei notícia nenhuma ainda se ele faleceu ou não. Porque foi em 68. Pessoal, eu sou uma pessoa muito desconfiada, mais do que qualquer outra. Mas vivendo a minha vida, Deus faz eu entrar em atrito com a palavra de Deus. Em alguns casos, tem coisas que fortemente a gente enxerga, mas tem coisas que parece que é completamente impossível para o homem. Mas seguindo a promessa de Deus, oramos. E quando nós acreditamos na promessa de Deus, com certeza isso se realiza.
Então, eu tenho muita desconfiança da palavra de Deus. Eu sou esse tipo de pessoa. Desculpa falar isso, porque eu sou muito desconfiado. Eu não confio nas pessoas. Eu acredito em Deus. Por isso, eu somente posso confiar em Deus. Mas, quando eu acredito na palavra e sigo a palavra, porque ela é a palavra de Deus. Quando eu acredito na palavra, Deus trabalha conforme ela. E dentro do meu coração, uma paz que eu não consigo achar em nenhum lugar do mundo. Uma felicidade que eu não consigo achar em nenhum lugar do mundo. A gratidão que eu não acho no mundo. Eu conversando com aquele senhor. Se ele aceitar Jesus Cristo no coração, se ele acreditar na palavra de Jesus, essa preocupação, esse medo, ele vai poder se libertar. E eu continuamente queria falar com ele. Eu queria continuamente falar com ele. Então, a nossa igreja, eu sou uma pessoa que não tem uma personalidade muito boa. Mas qualquer pessoa que chegue na nossa igreja, que possa falar qualquer coisa. Eu queria ter uma igreja assim que pudesse ser bem assim, em paz, para as pessoas poderem falar o que quiserem. A Coreia, as pessoas, elas são muito irritadas. Então as pessoas têm muito medo de falar. E também tem muito cuidado ao falar. Se você perguntar para os jovens da Coreia, como vai para Dongdaemun? É ali. Não tem ninguém que responder, é ali. Se você for por aquele caminho, talvez esteja certo. Eu acho que é por aqui. Mesmo sendo exato, é só ir por ali. O pai está em casa? Sim, está. Deve estar. Todos os jovens de Seul respondem dessa forma. Tá errado. Quando tá, então está. Deve estar, eles respondem. Eles dão uma resposta não com certeza. Em Seul, as pessoas, se você falar alguma coisa de errado, então eles fazem um escândalo. E te atacam, e ficam querendo saber exatamente se é. As pessoas não têm liberdade. E as pessoas de Seul, se tivesse prejuízo material pelas coisas erradas que as pessoas falam, ia ter um grande prejuízo. Tem o problema da sogra e da nora porque não pode falar tudo. O marido e a noiva também. O marido e a esposa não podem, porque não podem falar tudo um pro outro, então tem briga. Então eles ficam irritados e não conseguem falar tudo. Por isso em Seul tem muitas pessoas com problema mental. Então tem muitos soldados que precisam de atenção. Não fui por um manicômio. Embora as pessoas não recebam tratamento no manicômio, mas as pessoas estão tendo problemas mentais. Tem muitas pessoas assim, não aguentam e se matam, não aguentam e bebem, não aguentam e se preocupam. Há muitas pessoas assim. A nossa igreja, vamos fazer com que as pessoas tenham paz. Por isso, essa vez a gente teve uma reunião com as missionárias na semana passada e eu falei para as missionárias: vocês vão para casa, abram a gaveta da sua casa.
E lá vai ter vocês vão pegar... Ai, como é que chama? A chave de fenda e afrouxem um pouco o parafuso da sua cabeça. Não sejam uma missionária perfeccionista. Não sejam uma missionária exata. Não sejam uma missionária que fiquem falando coisas só corretas. Eu também gostaria que acontecesse isso um pouco com a minha esposa. Embora não seja correta, mas afrouxem um pouco o parafuso. Sejam um pouco mais não corretas, exatas. Aceitem, aguentem também os erros, os defeitos. Sejam esse tipo de pessoa. Eu falei para as missionárias. Eu dei uma ordem para as missionárias. Não sei em quantos dias da semana vocês lavam o seu cabelo, tomam banho, mas tomem banho uma vez por semana. Deixe cheirar um pouquinho o seu cabelo, pode também ficar com caspa. E também missionárias não lavem louça. Missionárias também não cozinhem. Também não faxinem. Não façam nada. E de manhã, quando acordarem, até à noite, quando dormirem, quando o sol nascer, chamem as irmãs e fiquem falando sobre a Bíblia o dia inteiro. E assim, por um mês, se você não ficar feliz fazendo isso, então não acreditem mais em Jesus. Hoje em dia, as missionárias, elas escutam tudo que o pastor Park fala. Elas ligam uma para outra. Oi, hoje você fez comunhão com quantas pessoas? Com 10 pessoas. Ficam tão felizes. Ontem, no culto de internet, apareceu a esposa do pastor Yongmo. E ela estava falando, nossa, ela estava muito espiritual. E todas as missionárias da região de Seul, não precisam ser perfeccionistas, não precisam ser limpinhas, nem se acharem também. Sejam um pouco bobinhas, afrouxem um pouco o parafuso. E assim faz com que os irmãos fiquem em paz na igreja. Quando eu vou para a nossa igreja, a missionária da nossa igreja, o pastor da nossa igreja, um pouco assim, eu posso falar isso. E assim podem falar livremente. Mas o mundo ficou muito duro. Então, o que é que pode fazer o nosso coração relaxar? Eu não sei hoje, mas antigamente diz que o casal recém-casado ficava muito cansado. Por quê? A esposa vivendo com o marido na mesma casa, para ela não cometer nenhum erro, ela ficava tomando muito cuidado e falou que isso era muito cansativo. A esposa, quando ela errava, ela queimava a camisa, falou que o marido relaxava. Porque quando a esposa errava, e se a esposa, quando ela fazia alguma coisa de errado, ele sorria. Por quê? Porque ela errava, né? A esposa que é correta, que é exata. É muito difícil ter esse casamento. Por quê? Porque o marido não tem força, não tem paz, não tem descanso. O marido também. Se você se tornar marido perfeito, a esposa falou que ele fica mais irritado, a esposa fica mais irritada. Se não lavar o pé 2, 3 dias, não tem problema. As esposas também. Se o marido não lavar o pé, não fica brigando com ele por causa disso. É melhor que pelo menos casar com um urso, melhor do que um cachorro. O cachorro quase não se lava por ano, né? Então, se você fizer isso, você pode ficar mais feliz do que viver num bom apartamento.
Você pode ser mais feliz do que viver uma casa. Eu não consigo fazer com que a Coreia toda mude assim, mas a nossa igreja gostaria. Por isso, eu gostaria de começar pelas missionárias. Eu ainda não vi a minha esposa afrouxar o parafuso com a chave de fenda. Eu também quero, né? Desparafusar um pouco. Tem um pouco mais de folga. Se você viver com pessoas com defeitos ao seu redor, você pode ter paz. Ai, vou ser muito exata, ser muito perfeccionista, isso é cansativo. Teve um marido que conversou com a sua cunhada. O que o marido falou para a cunhada? Ai, eu gosto de uma pessoa com uma personalidade como a sua. Ai, cunhado, eu não consigo nem chegar aos pés da minha irmã. Ai, a sua irmã, nossa, ela me cansa. Eu não sei se eu tô morando com a minha cunha, com uma esposa ou com um general. Ai. Porque a esposa é muito perfeita. Falou que uma parte da conversa é assim, né? Ah, hoje eu fiz o jogo de aposta e perdi R$80, né? Antigamente era um grande dinheiro. Ele perdeu R$80. A esposa falou o quê? Ai, querido, você perdeu R$80, mas se você conseguiu tirar o seu estresse, então o que é isso? Não é nada. O marido ficou muito bravo. Se perdeu R$80, tinha que brigar, tinha que reclamar, tinha que murmurar para poder, né, conversar. Mas por quê? A esposa falou desse jeito, ele ficou muito irritado, ele ficou bravo. Ai, você é o quê? Você é um deus? Ou você é um ser humano? O marido ficou muito bravo. Aí de manhã ele estava indo trabalhar e conversou com a esposa. Querido, eu tô indo. Ah, querido, é lá no interior. Disseram que tem um casamento. Ah, é? Quando que é? Ah, é no sábado. Ah, esse sábado eu não posso ir porque eu não tenho tempo. Ah, eu já sabia que ia ser assim. Por isso, eu já mandei o presente de antemão. Nossa, ela fez bem, não é? Mas o marido, ele não gosta disso. Por quê? A esposa está um andar acima do que o marido. Por isso eu falo para os maridos. Se você casar, para você ter paz... Você tem que casar com uma mulher que tem uns QI 5 a menos que você. Você pode ficar um pouco agoniado às vezes, mas você vai ser feliz. Mas pelo contrário, a mulher que tem QI 5 acima do marido pode não ter problema nenhum para conviver com ela, mas tem muitos motivos para você receber estresse. É exato isso. Se você quer viver e ter paz na sua vida de casado, principalmente o marido, ele tem que casar com uma esposa que tem que ir a 5 a menos. Ah, pode parecer que ela é lerda, que ela não sabe pensar, mas pode ser feliz. Então, a folga do coração do homem não é porque se torna igual a mim, mas se for mais baixo, então pode ter paz. Então, se uma mulher ela tiver acima do marido, então tem homens que desprezam sua esposa. E se a mulher ela tem o quê? Um pouco mais alto do que o marido, fica chamando o marido de urso, de folgado. Então assim acaba acontecendo os problemas humanos. Então, eu estava falando e, desculpa, eu desviei muito do assunto. Então, entre o casal, a mulher casou e ela abre todo o seu coração.
abriu o zíper e mostrou todo o seu coração. Olha, o meu coração é assim. Se ela mostrar o coração assim, ela tem paz. O marido também, a esposa também. Mas hoje em dia, as pessoas não conseguem fazer isso. Tem o que falar e tem o que falar. Tem o que o marido tem que esconder. Daí a desconfiança vai crescendo. Quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu não lia muito a Bíblia, tinha muitas coisas que eu não acreditava. Como se está morto, está falando que está vivo? Eu não entendia. E pouco a pouco, entrando em atrito com a palavra de Deus, eu comecei a acreditar. E assim, antes, o que eu sabia, o que eu experimentava, eu pensava que eu tinha certeza dessas coisas, mas a minha vida, quando eu via, quando eu experimentava, era assim, como eu enxergava, era assim. Mas eu comecei a me inclinar para o lado da palavra de Deus, e mais do que o meu pensamento, tem vezes que acredito mais na palavra de Deus do que no meu pensamento. E nesse momento, quando eu leio a Bíblia, aquele versículo, é importante o conteúdo da Bíblia. Mas dentro da Bíblia, quando a gente lê a Bíblia, por que a Bíblia está escrita assim? A gente pode descobrir dentro da Bíblia o Deus que fala sobre isso. A gente consegue começar a enxergar o coração de Deus que fala assim. Estão entendendo? Ah, então Deus está com esse coração agora. Por isso que ele falou assim. A gente pode descobrir isso. E assim a gente começa a acreditar na palavra de Deus. E a gente acreditar na palavra de Deus não é na hora, assim. Às vezes parece que não vai dar certo fazendo conforme a palavra de Deus. Parece que meu método é melhor, minha forma é melhor. Aí a gente fica em conflito, qualquer pessoa que seja. Tendo conflito, acreditando em uma palavra de Deus, cada vez acreditando numa palavra de Deus, o meu coração começa a fluir para a palavra de Deus. E assim o meu coração começa a se tornar um com o de Deus. Então, desde então, Deus trabalha de uma forma surpreendente. Hoje, vamos pensar um pouco mais sobre a palavra que nós lemos. Primeiro, Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui está escrito o quê? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, na Bíblia, no começo, quando a gente aceitou o Evangelho, sabe qual foi o conflito que a gente teve ao aceitar a palavra de Deus? A palavra de Deus, em Isaías capítulo 53, versículo 6, está escrito o quê? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Está escrito assim, não está? Certo? Sim, isso é a palavra de Deus. Então, cair sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Então, nós cometemos pecado. Jesus Cristo falou o quê? Que Deus, ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Fez cair sobre Jesus Cristo. Isso é a palavra de Deus. Então, o pecado está em nós ou passou para Jesus Cristo? Passou para Jesus Cristo.
Então, em João capítulo 1, versículo 29, está escrito: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se falou assim, com certeza o nosso pecado passou para Jesus Cristo, certo? Então, nós temos pecado ou não temos? E esse pecado Jesus Cristo já cuidou na cruz eternamente. Então, quando a gente vê na Bíblia, o que a Bíblia está falando? O nosso pecado passou para Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, porque ele já recebeu o castigo por eles. Qualquer pecado que a gente cometa já foi lavado branca. Tá escrito que já foi lavado como a neve, branco como a neve. Mas e o nosso coração? Mas eu cometi pecado, então eu sinto que eu tenho pecado. Então surge a culpa pelo pecado. Parece que sobra muito pecado dentro de mim. Então, se eu falar exatamente, eu acredito nesse meu pensamento ou eu acredito na palavra de Deus? É aí que vai sair a decisão de todas as coisas. A pessoa que acredita no seu pensamento é a pessoa que acredita em si mesmo. Independente do meu pensamento, mas o que diz a palavra de Deus? A pessoa que acredita na palavra de Deus é a pessoa que acredita em Deus. Então, cada vez que você falar da palavra de Deus, sempre surge o meu pensamento e esse pensamento impede e repele a palavra de Deus. Então, as pessoas têm a escolha. Ou eu escolho o meu pensamento, ou eu escolho a palavra de Deus. Algumas pessoas, eu tenho muitos pecados, eu cometi muitos pecados, eu sou sujo, eu sou mau. Elas sentem isso, mas mesmo assim, se Deus falou que eu sou limpo, eu sou limpo. Ele perdoou meus pecados e não vai mais se lembrar dos nossos pecados. Ele não vai se lembrar dos nossos pecados. Ele falou que não tem mais pecado. Em Isaías 53, versículo 6. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, Deus fez os meus pecados cair sobre ele. Já foi resolvido, já acabou. Quando eu creio assim, esse coração se torna um com o coração de Jesus Cristo, entenderam? Mas no coração de Jesus Cristo você se justificou, você foi lavado, você foi limpa, você foi lavado, eu não vou mais me lembrar dos seus pecados. Ele falou assim: não, eu tenho pecado, eu tenho muitos pecados. Então, essa pessoa tem um coração diferente do de Jesus. Eu dizer que acredito em Jesus é eu aceitar a palavra de Jesus e eu me tornar um com o coração de Jesus, com a palavra de Jesus. Jesus lavou meus pecados, ele me purificou, me perdoou. Então nós temos que falar a mesma coisa que Jesus. Se Jesus Cristo falou que eu sou santo, eu sou santo. Se ele falou que eu fui lavado, então eu fui lavado. Se ele falou que eu sou justo, então eu sou justo. Então assim eu me torno um coração com Jesus. Então desde então, dentro do seu coração, Deus começa a trabalhar. Estão entendendo? Estão entendendo? Então, hoje vamos ver Filipenses capítulo 4 que nós lemos. Não andei ansiosos de coisa alguma. Está escrito assim? Por favor, repitam depois de mim. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quer dizer que vocês estão preocupados. Vocês têm uma preocupação. Hoje de manhã, vocês que estão participando desse culto, todos vocês têm uma preocupação. Porque o meu pai está com uma doença e eu estou preocupado. O meu filho, ele está vivendo uma vida muito torta. Eu estou preocupado. O negócio do meu marido não está indo bem. Eu estou preocupado. Certo? Eu estou cheia de dívida. Estou preocupado. Eu comprei um apartamento e eu não estou conseguindo vender essa casa. Essa casa não está saindo à venda.
A gente fez o culto de casa na casa de um irmão, sexta-feira. E esse irmão, ele fechou o contrato de uma nova casa. O problema é que essa casa que ele tá querendo vender não tá saindo. Então, uma coisa que todo mundo sabe, né? Olha. Então, é a pessoa que sai. Como é que a casa vai sair à venda? Não tem como a casa sair. Certo? Então, vocês falam coisas sem sentido nenhum. Muito bem. E ele estava rindo. E esse irmão... O sonho dele é do ministro ficar na casa dele, mas ele não... Então, como a casa dele é pequena, ele fez o contrato para comprar uma casa maior. Mas o problema é que essa casa não está vendendo. Todos vocês entendem, né? Então, isso se torna uma preocupação. Ele já fechou negócio com um novo apartamento, mas não está vendendo a casa dele, né? Então, fica preocupado, né? Então, tem essas preocupações. Tem pessoas que estão se preocupando por causa do pecado. Tem muitas pessoas assim. Mas o que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Quando meu pai estava vivo, o amigo do meu pai, ele estava com câncer. Eu não conhecia muito bem esse senhor. Mas ele era um amigo próximo do meu pai e eu fui visitá-lo. Ele falou pra mim, você tá vivendo bem? Ah, sim, tô. Aí esse senhor falou, tem uma preocupação. Ah, qual é? Ah, se eu ficar com câncer, diz que eu não posso ficar preocupado por causa desse câncer, mas eu tô preocupado porque eu tô preocupado por causa desse câncer. Estão entendendo? Se ficar com câncer, você não pode ficar preocupado, mas eu tô preocupado porque eu tô com câncer. Só de escutar já entendem, né? Então, tinha que falar, se você tiver preocupação, você vai ser curado do câncer. Então, você seria curado. Então, mesmo falando pra não se preocupar, eu me preocupo. Como é que eu não vou me preocupar? Não é verdade? Eu não quero ficar ansioso, mas eu acabo ficando ansioso. Eu vi um noticiário na TV. Fizeram um drama da nossa igreja, uma novela da nossa igreja. Meu Deus, como a televisão pode mentir tanto? Antigamente eu era tão ingênuo e eu acreditava tudo que a televisão falava. Era um noticiário da nossa igreja e como é que eles puderam fazer isso? A minha cabeça ficou cheia. Naquele dia de manhã eu abri a Bíblia e li a Bíblia. Eu estava lendo, a Bíblia estava aberta, eu comecei a ler o livro de Mateus. Cadê aqui? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas e viveram antes de mim. Está escrito para eu me regozijar e exultar quando me injuriarem. Parecia que a palavra da Bíblia foi escrita para mim por causa desse caso que aconteceu. E eu me regozijei e exultei ao Senhor. Então a Bíblia está falando para eu ficar alegre, para eu me regozijar, mas eu não conseguia. E todos os pastores vieram para o escritório. Os pastores. Aí eu falei para os pastores, a Bíblia, Deus está falando para eu me regozijar e exultar ao Senhor. Mas eu não estou feliz. Eu estou preocupado por causa disso. Mas eu sou servo de Deus. Então eu tenho que me regozijar e tenho que exultar. Então o que eu vou fazer? Tô feliz. Aí todo mundo, propositalmente eu fiz
Aí todo mundo achou engraçado o que eu tava fazendo. Aí todos os pastores ficaram, hahaha, e todo mundo ficou feliz naquela hora. No meu coração, quando vem felicidade, é óbvio que eu vou ficar feliz. Mas quando não tem felicidade e eu fico feliz, como é que eu vou ficar feliz? Se Deus falou pra eu ficar feliz, eu tenho que ficar feliz. Se Deus falou que eu tenho que levantar, eu tenho que levantar. Se Ele mandou sentar, eu tenho que sentar. Se Ele fala pra eu rir, pra eu ficar feliz, eu tenho que ficar feliz, porque eu sou servo de Deus. Depois de um tempo, a KBS levantou, se rendeu a nós. Eles acabaram se rendendo e eles falaram que era tudo mentira o que eles falaram de nós. Eu aprendi assim. Não é porque eu tenho que estar feliz que eu vou ficar feliz. Mas se a Bíblia diz que eu tenho que estar feliz, então eu tenho que estar feliz. Porque eu sou servo de Deus. Eu tenho que fazer o que Ele manda. E Deus, Ele me fez ficar feliz. Tá escrito, não andeis ansiosos por coisa alguma. Tá, então não vou ficar ansioso. Tá, não vou ficar ansioso. Não vou ficar ansioso. Isso não é motivo de ficar ansioso, de me preocupar. Parece que eu sou louco, né? Realmente, eu também já afrouxei o parafuso da minha cabeça também. Porque o que a Bíblia diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, ora que eu vou resolver. É isso que está falando. Se eu orar e Deus não responder, então Deus é mentiroso. Quem é que vai acreditar em Deus, não é? O que a Bíblia diz? Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Quem é que pode vencer a Deus? Deus, Ele se responsabiliza, Ele vai nos deixar feliz. Então, a gente uniu nosso coração com o de Deus e eu acreditar em Deus. Deus está querendo nos ensinar, Deus está falando isso. A maioria das pessoas não são pessoas que vivem conforme a palavra de Deus. Mas nós éramos pessoas que vivíamos conforme o nosso coração. Se o meu coração ficava feliz, eu ficava feliz. Se meu coração ficava irritado, eu ficava irritado. Se meu coração ficava triste, eu ficava triste. Se meu coração ficasse sofrendo, eu ficava sofrendo. Se tivesse desesperança no meu coração, eu ficava desesperado. O Deus, nosso Pai, está falando o quê? Até agora você viveu assim. O seu dono sou eu. Você tá feliz. Mas se eu disser pra você ficar triste, você vai ficar triste. Se você tá preocupado e eu disser pra você não se preocupar, não é pra você se preocupar. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Então, às vezes, meu coração não tá feliz. Às vezes, meu coração tá cheio de preocupação. Ah, não, eu não posso me preocupar, não posso me preocupar. Daí eu me esqueço. Aí depois vem de novo, daí eu penso em outra coisa. Aí eu lembro do testemunho da irmã que recebeu salvação, ou do testemunho que eu fui curado da minha doença. E aí eu fico feliz e aí eu durmo. Aí de manhã eu acordo e falo que dormi bem. Entenderam? Entenderam? Isso é a palavra de Deus. Por isso, vocês têm que aprender a ser obedientes a Deus. Até agora vocês não foram obedientes a Deus, vocês foram obedientes a si mesmos. Vocês obedeceram o seu coração. Se seu coração ficava feliz, você ficava feliz. Se seu coração ficava bravo, você ficava bravo. Se o seu coração ficasse sofrendo, você sofria.
Agora não tenho que seguir o meu pensamento, porque o que sai do meu coração é de Satanás. Pelo contrário, o que a palavra de Deus diz, então eu vou viver conforme a palavra de Deus. Mesmo que eu não consiga, eu vou tentar, eu vou começar a fazer isso. Amém? Digam amém em alta voz. Isso é muito importante para vocês aprenderem. Até agora vocês não viveram conforme a palavra de Deus. Vocês viveram seguindo o seu pensamento, conforme o seu pensamento. Se o seu coração ficar feliz, você fica feliz. Se o coração ficar triste, você fica triste. Se seu coração fica sofrendo, você sofre. Se seu coração tem preocupação, você fica preocupado. Isso não é uma pessoa de Deus. Nós nos tornamos pessoas de Deus que fomos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Quando o meu neto e a minha neta eram pequenininhos, eu estava levando eles para Daejeon e a gente estava de carro. O meu neto falou o quê? Sonhão, você escuta o que o teu mano tá falando. Eles estavam atrás, eu acho que eles estavam brigando os dois. Não é que eu quero ir para Daejeon. Eu quebrei meu coração e tô indo para Daejeon por causa do vô. Você também quebra seu coração e obedece o mano, entendeu? Porque é filho de pastor, é neto de pastor. Sabe o que é quebrar o coração. Quando eu escutei isso, nossa, eu fiquei assustado, apavorado. Mas aprendeu, não é? Eu não tô indo pra Daejeon porque eu quero, mas é seguindo a palavra do vô que eu tô quebrando o coração e tô indo. Você também quebra o seu coração e obedece o mano, entendeu? Se o Sonug falasse isso pra vocês, irmão, ô tia, ô irmã, você quebra o seu coração e escuta o que Jesus está te falando. Pessoal, vocês nem tentaram ir, vocês falam que acreditam em Jesus, aí cantam, oram, vocês fazem isso, mas quando voltam, sempre vocês vivem conforme o seu pensamento. Certo? Agora, vocês têm que se tornar uma pessoa que sabe rejeitar a palavra de seu pensamento. Para vocês poderem andar junto com Deus. Se você não seguir a palavra de Deus e viver com o seu pensamento, mas está escrito o quê? Que o meu pensamento não são como os vossos. Porque o pensamento de Deus não é como o nosso pensamento. Para eu seguir a palavra de Deus, eu tenho que jogar fora o meu pensamento. Entenderam? Agora... Quando vem angústia do seu coração, vocês têm que aprender a pisar no freio do seu coração. Chega tristeza, chega preocupação, chega medo, chega desesperança. Até agora, eu falei as coisas que Satanás colocava no meu coração. Agora... eu não vou mais escutar a voz que tem dentro de mim. Agora eu vou escutar a voz de Deus. Parece que é mais próximo de mim a palavra que está no meu coração. Mas eu tenho que ficar mais próximo à palavra de Deus. Eu vou aceitar a palavra de Deus e vou rejeitar a voz que sai do meu coração. E assim como está escrito a palavra que a gente leu hoje. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Vocês falam assim. Mas se vocês tentarem, vocês vão conseguir. Entenderam? Se vocês tentarem, vocês vão conseguir. Deus vai lhes ajudar. Então, a partir de agora, rejeitem essa voz do seu pensamento. E assim Deus vai transformar vocês em pessoas que seguem a palavra de Deus. Até agora vocês viveram só aceitando a voz da carne, a cobiça, a lascívia, tudo conforme a sua carne pede. Por isso vocês, como está escrito, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Eu posso me regozijar e exultar porque eu tenho uma felicidade. Mas se eu não estou feliz, não tenho motivo de estar feliz e Deus mandar eu ficar feliz, então tenham felicidade, entenderam? Não fiquem presos no medo.
se vocês se tornarem pessoas que são conduzidas pela palavra de Deus, cada dia, cada momento, o seu coração vai se unir, vai se tornar um com o de Deus. E se o seu coração se tornar um com o de Deus, o trabalho de Deus vai começar a trabalhar dentro de vocês, e desde então, Deus vai começar a trabalhar. Vai começar. O pastor Park Yong-jun, o sogro dele, né, o ancião Cha, ele tá com câncer e o estômago dele ele tá com câncer no estômago, né? Aí eu falei pra ele se encontrar com o pastor Ho In-soo. A palavra dele é muito graciosa. Eu não posso falar como ele fala. E ele falou que queria se encontrar com ele. Ele conversou umas 2, 3 manhãs com ele, com o pastor Ho In-soo, e depois que eles conversaram, ele tá em Wonju, mas surgiu fé no coração dele. Agora ele estava com câncer no estômago e estava estufado e não conseguia comer mais nada. O pastor Park Yong-jun falou o que para mim? O meu sogro, ele foi para Wonju ontem. E ele falou que por muito tempo ele não estava mais sentindo o sabor da comida. É salgado, é ardido, só para sentir o sabor. Mas naquele dia, escutando o pastor Ho In-soo, ele surgiu fé no coração dele. Ah, eu tô curado! Eu vou dirigir. E ele que foi dirigindo. E no domingo ele foi para a igreja. Ele comeu na igreja. E ontem eu fui visitá-lo. Nossa, falou que o corpo, ele tá bem melhor. O corpo dele tá melhor. E ele falou, vamos lá comer um macarrão. E a gente foi comer. E ele falou, agora eu consigo saber o sabor do macarrão. E ele falou, acho que hoje eu comi demais. Quando eu escutei isso, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei muito agradecido. A maioria das pessoas que fica com câncer, até o coração fica preso no câncer. Quando você pesca, você coloca, se você prender só a bochecha do peixe, então você vai pegar também o rabo, vai pegar o corpo, vai pegar a cabeça do peixe também. Então você pega, se Jesus Cristo te prender, então você vai com Jesus Cristo, aí até a situação vai junto com Jesus. Até agora você deu o seu coração para Satanás e Satanás arrastou seu coração. Quando tá triste, eu tô triste, isso aí é sofrimento, eu tô sofrendo, isso aí é tristeza, eu tô triste. Vocês viveram assim até agora. Quem é seu dono? É Deus ou Satanás? Respondam, quem é seu dono? Sim, então escutem a palavra de Deus. Parece que a palavra está errada, parece que ela não combina com o meu pensamento. Porque por muito tempo Satanás foi meu dono. Parece que ele combina comigo. Mas vocês têm que se tornar um com a palavra de Deus. E desde então, dentro da sua vida, o trabalho de Deus vai começar a aparecer poderosamente. Deus deseja esse tipo de pessoa. Não digam vagamente, eu não tenho fé. Eu não consigo. Não digam isso. O meu pensamento está errado, a palavra de Deus está certa. Se Deus falou para eu me regozijar, então eu tenho que me regozijar. Então eu vou me regozijar. Eu não vou me preocupar. Se Ele falou para eu não me preocupar, é porque Ele já preparou tudo. Ele é que sabe, Ele que vai resolver. Então eu não vou ficar ansioso, vou me alegrar. Vocês vão para casa, vocês peguem a chave de fenda e vocês também afrouxem o parafuso. Não tentem ser perfeccionistas. E, mesmo sendo bobos, sigam a palavra de Deus. Assim as suas vidas vão sendo transformadas assustadoramente. Deus vai trabalhar poderosamente dentro da nossa igreja. Não é só porque são pastores que são todos iguais.
Ultimamente, os pastores estão se renovando. Escutaram a pregação do pastor Roinsu, né? Tem muitos pastores assim. O pastor Yoon Jong-soo, o pastor Kom. Eles eram pastores problemáticos da nossa missão. Todos eles foram transformados. Ultimamente, as missionárias também estão sendo transformadas. Eu falei para as missionárias, não lavem as roupas, deixem as roupas ali todas. Não lavem também louça, deixa ali de molho. Se as irmãs verem a pilha de roupa, então elas vão lavar por vocês. Deixem tudo isso de lado e de manhã, antes do sol nascer, assim que o sol nascer, vocês se reúnam e abram suas Bíblias. E depois de alguns dias, as missionárias ficaram cheias de palavra no coração. Hoje a gente fazendo o culto de toda a região, a gente quer escutar o testemunho delas. Eu acho que vai ser muito gracioso. Eu vou pregar bem pouquinho hoje. Para os pastores, para os missionários, para os pastores. É muito surpreendente. Amém? Agora, nós não vamos mais acreditar no nosso pensamento. Não vamos ser arrastados pelo nosso pensamento. Mas vamos ser conduzidos pela palavra de Deus. Não andei ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Até aqui.